Quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos começando esse vídeo de hoje exatamente 15 horas e 20 minutos. Estou gravando mais cedo porque temos notícias boas para passar. Vamos falar de muitas coisas. Anistia, discurso na ONU, mas quero começar falando sobre Michele Bolsonaro. Ela rompeu seu silêncio e falou como candidata. Vou me levantar como uma leoa. Olha só. A política brasileira ganhou hoje um novo elemento de disputa. Porque em uma entrevista ao jornal britânico The Telegraph, publicada nesta manhã de quarta-feira, a nossa primeira-dama Michele Bolsonaro quebrou o silêncio e sinalizou com clareza que está pronta para assumir uma candidatura política. Parece que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro já está sinalizando sua preferência, já que por ora sua inelegibilidade parece muito difícil de ser revertida, por enquanto. Porque em política nós sabemos que tudo pode mudar de uma hora para outra. Michele, que disse que no momento tem se preocupado muito mais em cuidar do marido e de suas filhas, disse que não vai negar se aventurar nesta frente política para 2026. As palavras de Michele não foram tímidas e muito bem calculadas. Foi um rugido dizendo que vai se levantar como uma leoa para defender os valores conservadores. Essa frase soou como um chamado para as bases que enxergam em Michele não apenas a herdeira natural do legado do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, mas também a personificação de um conservadorismo feminino, cristão e combativo. O impacto é imediato. A esquerda, que se acostumou a atacar Jair Messias Bolsonaro, terá agora que lidar com uma nova figura política capaz de mobilizar massas com carisma e linguagem acessível. A esquerda não está acostumada a bater em Michele. Não tem motivos, não tem nada para falar contra ela. Mas, obviamente, para criar, inventar histórias, narrativas é fácil. Mas será que vão conseguir dessa vez? Não creio. Porque Michele Bolsonaro fala para as famílias, para os evangélicos e para as mulheres que se sentiram inviabilizadas pelo discurso progressista, pelas promessas do Inácio de dar mais espaço para as mulheres. Se confirmada, sua candidatura embaralha completamente o tabuleiro político de 2026. Porque o establishment, que hoje tenta isolar Jair Bolsonaro, poderá descobrir que mesmo que o ex-presidente seja alvejado pela máquina judicial, o bolsonarismo não só sobrevive, como ganha nova roupagem, mais suave na forma, mas igualmente firme no conteúdo. Sem contar a beleza da nossa primeira-dama, evidentemente, né? Ao escolher um jornal britânico para revelar suas intenções, Michele Bolsonaro mostra que pretende disputar não somente a política local, mas também a internacional. Ela quer adquirir prestígio internacional como a esposa do maior líder político do Brasil, que é Jair Messias Bolsonaro. Não o outro. O outro faz de conta. Finge, porque sustenta muito bem a imprensa para levantar sua bola. Nós sabemos disso, né? O Brasil, claro, pode estar aí diante da emergência de uma nova protagonista. E dessa vez a narrativa não será sobre o mito, mas sobre a força da mulher
que promete erguer-se em nome dos valores que milhões de brasileiros ainda defendem. Ela terá o voto das mulheres, dos homens, dos cristãos, dos conservadores, patriotas, e que nós sabemos ser a imensa maioria. As pesquisas já mostram que Michele Bolsonaro tem os maiores percentuais de intenção de voto num possível embate direto contra o atual inquilino do Palácio do Planalto. Com 43 anos de idade, inteligente e muito bem articulada, o fato de ser mulher aumenta consideravelmente sua vantagem sobre o líder petista, que já gastou seu capital político há muito tempo e não atrai novos adeptos. A outra vantagem que pesa a favor de Michele Bolsonaro é o fato de ela não sofrer nenhuma rejeição por parte dos conservadores, entre eles, obviamente, evangélicos e o próprio eleitorado feminino. Claro, tudo isso nos dá uma expectativa de que poderemos ainda manter vivo no poder o bolsonarismo. Ela não definiu, não garantiu, não cravou que será candidata à presidência. Ela disse que poderá ser candidata ou ao Senado ou até mesmo à presidência. Claro que ao falar dessa forma, é porque evidentemente tem conversado com o mito, tem levado em consideração as opiniões de Jair Bolsonaro, que é quem entende do riscado, quem entende da situação. E muito embora em outras oportunidades Jair Bolsonaro havia dito que não queria Michele candidata a presidente por saber o que ela enfrentará, parece que diante das circunstâncias e com Eduardo Bolsonaro nessa condição sem saber se vai estar viabilizado ou não para concorrer, claro que ele já abre aí uma brecha para o nome de Michele Bolsonaro entrar no radar. Claro que ainda existe tempo, até lá as coisas podem mudar, Eduardo pode conseguir uma maneira de voltar sem correr riscos e sair candidato, né? Ou até, quem sabe, de repente, por uma obra da natureza, a inelegibilidade de Jair Bolsonaro cair. No dia de amanhã ninguém sabe, só Deus. Vocês sabem disso melhor que eu. Agora, mudando um pouco de assunto e voltando ao que está fervendo no momento, mal Donald Trump sinalizou abertura para um diálogo com o Inácio, a engrenagem da imprensa esquerdista entrou em transe, entrou em êxtase, entrou em orgasmo. Manchetes e análises apressadas já decretavam: Donald Trump recuou para o Inácio. O petista defende a soberania nacional e vence a parada. Bolsonarismo foi derrotado. Eduardo Bolsonaro ficou isolado. E seu aliado norte-americano esqueceu de Jair Bolsonaro. Todas essas bobagens foram escritas, descritas e faladas desde o dia de ontem até agora. É uma sanha da velha narrativa progressista, porque eles fabricam vitórias, né? Vitórias simbólicas ou inexistentes, para sustentarem um projeto político que vai se desmoronando na realidade. A mídia vermelha precisava desesperadamente de um enredo que resgatasse o populismo petista da defensiva. Sim, porque o Inácio estava na defesa, na defensiva, escondido. E claro que o encontro de ontem mudou um pouco o cenário para eles. Eles pensam assim, porque o gesto de Donald Trump foi a chance perfeita para encenarem o mito, o estadista esquerdista que enfrenta impérios, mas que só existe na cabeça deles. Mas o equívoco é muito grande, é brutal. Donald Trump não recuou, fez exatamente o contrário. Ao propor encontro, ele neutralizou
a retórica do inimigo externo, que o Inácio vinha alimentando aí para justificar os fracassos internos. E também serviu para, digamos assim, amenizar as tarifas, digamos. O Inácio acha que dessa forma essas tarifas vão cair, vão desaparecer, porque vão conversar. É assim que eles estão pensando, é assim que o Inácio talvez esteja pensando. O gesto de Donald Trump está expondo, na verdade, a artificialidade da vitimização petista. Se existe diálogo, não existe isolamento. Se existe aceno, não existe possibilidade de guerra. E aí, como o Inácio vai continuar usando a retórica americana para se viabilizar como um fortíssimo candidato à reeleição, como aquele que defende a soberania e que está lutando porque os americanos não querem conversar com o Brasil. Tudo isso foi por água abaixo ontem. Além disto, para quem acompanha de perto as movimentações de Donald Trump, sabe que esse movimento adotado por ele no dia de ontem contra o Brasil é o mesmo que adotou contra a China, contra a Índia, contra o Japão, contra o Canadá, taxando os países com tarifas pesadas, depois elogiados, né? Depois de serem chamados como países amigos. É a mesma coisa que ele está fazendo agora. Porque todos esses países depois aceitaram sentar para conversar com Donald Trump e obtiveram êxito com tarifas reduzidas e exportações maiores aos Estados Unidos. Mas a narrativa de que o bolsonarismo teria sido derrotado é igualmente fantasiosa. Eduardo Bolsonaro, longe de estar isolado, continua inserido em redes políticas e conservadoras globais, que reconhecem em Donald Trump um líder pragmático. O encontro não tem nada a ver com submissão, mas sim com a lógica simples da diplomacia. Aproximar para enfraquecer o discurso opositor. Ao vender ao público a ideia de que o Inácio venceu Trump, a imprensa revela não apenas parcialidade, mas desespero e despreparo, pois precisam criar vitórias imaginárias, porque as reais, no campo econômico e político, simplesmente não existem. No final, quem sai menor não é Donald Trump, nem Jair Bolsonaro e muito menos a soberania brasileira. Quem sai menor é a própria imprensa que mais uma vez se coloca como porta-voz de um delírio ideológico, transformando política internacional em peça de teatro para o consumo doméstico. Na diplomacia, os gestos falam mais alto que os discursos. Ontem na ONU, Donald Trump deu um passo calculado ao sinalizar a disposição para um encontro. Isto já para a próxima semana. Muito embora não saibamos de fato como ocorreu e se de fato aconteceu aquela amenidade toda descrita pelo governante americano, que se encontrou no corredor, naqueles segundos, né? O gesto aparentemente cordial tem um efeito devastador sobre a estratégia eleitoral do mandatário petista, pois desmonta essa narrativa de que o Brasil estaria sitiado por inimigos externos, impedido de dialogar, especialmente com os Estados Unidos. O Inácio vinha apostando nessa retórica e tentando tirar proveito eleitoral com sua bravata de defesa pela soberania. Repetia que as tarifas americanas eram um ataque político e não comercial.
insistia que o governo republicano via o Brasil como ameaça e tentava transformar Donald Trump no grande antagonista, no inimigo do Brasil, inimigo internacional. Essa estratégia nunca foi diplomática, mas sim eleitoreira. Posicionar-se como defensor da soberania nacional contra a ameaça imperialista é assunto manjado, assunto velho. Mas o aceno inesperado de Donald Trump virou a mesa. Ao propor o diálogo, o presidente norte-americano neutralizou a vitimização do Inácio. O discurso de inimigo externo perdeu a força, e a narrativa de isolamento internacional do Brasil passou a soar artificialmente. Para piorar, setores da oposição já tratam o gesto como prova de que Trump sabe separar a política da diplomacia, enquanto o populista petista insiste em transformar a diplomacia em palanque político. Mais do que uma manobra diplomática, o gesto de Donald Trump é um movimento estratégico no tabuleiro da política brasileira. Se o Inácio perder o inimigo externo, restará apenas o desgaste interno. E nesse campo, a guerra é muito mais difícil de vencer. O recado de Donald Trump ao Brasil foi claro: ou vocês estão com os Estados Unidos ou estão sozinhos. Todo o resto não passou de palavras ao vento, enquanto ele próprio enaltecia o próprio governo, o governo dos Estados Unidos, claro, e detonava a Organização das Nações Unidas por não fazer jus à sua existência. Fato é que, diante de um embate político onde as cartas já parecem inclinadas a favor de Donald Trump, o líder astuto jamais se acomoda. Ele sabe que a mais refinada arte da disputa política não está em esmagar o adversário, mas em fragilizá-lo silenciosamente, e então oferecer diálogo. Foi isso que Trump insinuou ontem, deixando o Inácio numa encruzilhada esperada. Se ele recusar o convite, será recuar da arena global. Se aceitar, abre o risco de ser domesticado pela narrativa alheia. Nesse momento, o inquilino do Palácio do Planalto precisará recitar sua própria arte da disputa, mostrando força sem agressão, firmeza sem rompimento e condução do diálogo com os olhos bem abertos, porque as armadilhas de quem domina o tabuleiro são muitas e sabe como ninguém o que significa a palavra businessman. Donald Trump é o businessman. É a função política dele, é a formação estudantil dele, educacional. Portanto, não se brinca com Donald Trump no tabuleiro geopolítico. E cá entre nós, já se sabe que o Inácio não vai ter coragem de sentar frente a frente com Donald Trump. O próprio Itamaraty teme que ele seja tratado como foi tratado o Zelensky, que tomou uns tapa de luva de pelica de Donald Trump. Ele não quer passar esse vexame. Então dizem que será um encontro telefônico ou virtual, porque de longe fica mais fácil, né? Mas a disputa vai ser de acordo com a conveniência americana. Não será os Estados Unidos que vai abrir mão para facilitar ao Brasil. Será o Brasil que vai ter que aceitar as regras do jogo para voltar a ter algum poder comercial com os Estados Unidos. É isso. Enquanto isso tudo está acontecendo, a batalha da anistia continua aqui no Brasil. E o Congresso diz que vai desafiar o Supremo Tribunal. O clima em Brasília continua fervendo por conta do projeto da anistia, que se transformou em projeto de dosimetria, sem mais nem menos.
sendo que não foi para isso que houve o voto de emergência. O voto de emergência foi para projeto de anistia, não de dosimetria. O relator do chamado PL da dosimetria, o tal Paulinho da Força, mais sujo que pau de galinheiro, admitiu sem rodeios que o seu texto foi desenhado para reduzir penas e tão somente. A ideia é simples: aliviar condenações impostas após o 8 de janeiro e garantir que já na próxima semana o projeto esteja pronto para ser votado. Mas o jogo ficou tumultuado porque o PL da anistia entrou em cena novamente e com força de um terremoto político. Os cálculos apontam que, se for aprovado, Jair Bolsonaro poderá cumprir apenas 1 ano e 7 meses de prisão domiciliar e depois disso estaria livre. Porém, essa informação não foi confirmada, segundo o senador Rogério Marinho, que esteve com Jair Bolsonaro. Então a gente não sabe quem é que está falando a verdade. Pode ser mentira, ou do Paulinho da Força, pode ser mentira do site Poder 360, mas fato é que essa é a notícia que está correndo. E não para por aí. A proposta também abre caminho para libertar centenas de presos políticos que ainda estão presos por conta daquele dia, e todos ligados, ao dia 8 de janeiro. E também inclui os que já estão soltos com tornozeleiras eletrônicas e os quase 500 que estão foragidos, segundo eles, foragidos, ou que procuraram abrigos fora do Brasil. Segundo esse site Poder 360, foi o próprio presidente Jair Bolsonaro quem deu o sinal verde ao PL de Valdemar Costa Neto, empurrando sua legenda a acelerar a votação. Enquanto isto, a toga tremeu. Ah, se tremeu! Porque aquele ministro sancionado, de tão pressionado internacionalmente após a lei Magnitsky contra sua mulher, recuou em suas posições. E esse foi um gesto visto por muitos como a prova de que ele sentiu, e sentiu forte. Foi com muita dor que ele recebeu a notícia, de que não é imune a pressões externas. Muito pelo contrário. Por isso sentiu o golpe. Agora, a oposição acusa o Supremo de interferência direta no Congresso, denunciando que o tribunal estaria tentando ditar os rumos da anistia. Porque os parlamentares de oposição afirmam que, se a Corte seguir nesse caminho, transformará o Legislativo em mero coadjuvante, em um espetáculo judicial. Aliás, a própria oposição está batendo na tecla de que o projeto tem que ser anistia ampla, geral e irrestrita. E não somente essa anistia aí que lhe tiraria os prisioneiros da prisão e daria a Bolsonaro somente 1 ano e 7 meses. Eu vou dar a minha opinião pessoal. Muito bem. Eu duvido que o Supremo recuaria 100% e deixaria acontecer a anistia ampla, geral e irrestrita. Porque seria o mesmo que dizer que todo o trabalho deles foi por água abaixo. Todo o trabalho deles foi jogado no lixo. Então eu duvido que isso aconteceria. Por isto, esta ideia de dar a Jair Bolsonaro somente 1 ano e 7 meses em prisão domiciliar seria uma forma de dizer que aconteceu porque houve uma espécie de anistia, mas não porque o Supremo voltou atrás. É uma desculpa para inglês ver. Só que essas pessoas que forem libertadas do presídio e essas que estão foragidas já tiveram perdas absurdas.
Muitos perderam os familiares, alguns presos faleceram, outros perderam familiares, tudo por conta da situação, prejuízo financeiro incalculável, e que se não houver a anistia ampla, geral e restrita, eles não podem nem sequer requisitar o quê? Compensação financeira, como os que foram anistiados em 79 recebem até hoje. Essa cambada da esquerda, inclusive a tal presidenta, recebe indenização por terem sido, por terem fugido do Brasil. Essa turminha aí, desses artistas da esquerda, recebem indenização por conta disso. Agora, os que foram presos em 8 de janeiro não terão direito a ressarcimento de nada. Como fica isso? Por outro lado, podemos imaginar o quê? Que seria bom eles estarem livres para irem para suas casas, voltar ao convívio familiar, e o nosso presidente sofrer apenas uma injustiça de 1 ano e 7 meses e a inelegibilidade. Mas é justo isso? O que Jair Bolsonaro fez para se tornar inelegível? Isso não é justo. O que ele fez para estar em prisão domiciliar? Nada. Então também não é justo. Então existem aí os prós e os contras. Eu, quando olho os que estão presos injustamente, eu penso que a proposta atual seria boa, porque eles poderão ir embora para casa. Quando eu penso nos prejuízos que tiveram e os prejuízos que o nosso presidente já teve, aí eu acho que tem que insistir na anistia ampla, geral e irrestrita. É assim que eu penso. E eu quero crer que Donald Trump, o governo americano, ainda tem muitas cartas nas mangas para pressionar esta anistia. Como por exemplo, a questão da entrada do Felipe Martins lá nos Estados Unidos, que ainda não saiu o resultado, ainda não foi solucionado. E nós sabemos que está em andamento, já sabemos que foi confirmado fraude, eles já sabem quem participou dessas fraudes e vai vir o resultado. Possivelmente vai vir outra bomba contra aquele ministro. Existe a grande possibilidade de denúncias no Tribunal Penal Internacional, na Organização dos Direitos Humanos, o que pode colocar a Interpol nas costas dessa turma. Outros ministros podem sofrer a Magnitsky. Portanto, é possível ainda reverter a situação e fazer acontecer uma anistia ampla, geral e irrestrita, porque aí sim é o justo. Até para que Eduardo Bolsonaro também possa voltar ao Brasil. E aí nós ficamos com aquela esperança, de repente, quem sabe, no próximo ano, com o Cássio Nunes e o André Mendonça no Tribunal Superior Eleitoral, derrubarem a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Tudo é sonho e nós temos que acreditar em sonhos. Senão, de que vale a vida, né? Se a gente não puder sonhar. O sonho é de graça. E é nisso que nós temos que acreditar. Por hora, meus amigos, é o que eu tinha para vocês até esse exato momento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem os likes se vocês gostaram. Convidem os amigos para me acompanhar aqui no canal. Se inscrevam e colaborem, quem puder colaborar. Ajudem o canal a continuar em pé. É o único pedido que a gente faz para continuar o trabalho, né? Por hora, desejo aí a vocês um excelente final de dia, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, e lhe há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.